Olá, boa noite. Quem nunca ouviu alguém dizer que gostaria de não ter relógio de ponto, não ser comandado por patrão e não depender apenas do salário? Esse sonho é real, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que nascem com habilidade para os negócios e, num passo de mágica, conseguem dar o pulo do gato e descobrir algo realmente genial para ganhar dinheiro. Que o diga Steve Jobs, mentor da Apple, e o seu macro-rival Bill Gates, dono da Microsoft, dois empreendimentos de sucesso mundial. No universo da inovação, esses dois empresários construíram dois grandes impérios. Jobs e Gates são exemplos de visão estratégica, tino comercial e futurismo. Eles construíram empresas que viraram império no mundo da tecnologia e deram a senha para inúmeras invenções. Ninguém sabe mensurar a importância dessas mentes no universo dos negócios. Cá para nós, quem é o verdadeiro empreendedor? Tudo isso que eu falei é mesmo? Não, a sorte nasce para alguns? Qual é a tendência do movimento? Como começar um negócio? O tema de hoje do Sobre Todas as Coisas é empreendedorismo. E nós temos convidados especiais para falar sobre esse assunto, não é isso, Fernando? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Suzete. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, 20 de outubro, e estamos ao vivo. Para participar desse tema, convidamos a analista do Sebrae, Vera Lúcia de Oliveira. Seja bem-vinda ao Sobre Todas as Coisas. Boa noite, Vera. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Convidamos também o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, a ACIEG, Leopoldo Veiga Jardim. Boa noite, Leopoldo. Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. E aqui ao meu lado está o economista Flávio Guerra, que vai nos ajudar a entender mais sobre o empreendedorismo. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo também. Boa noite, obrigado pelo convite. E você de casa faz parte do nosso programa pelo nosso e-mail, sobre todas as coisas, tv@hotmail.com. Tem o nosso Facebook, que está online. Tem o nosso Twitter também, o @sobretodas. E qualquer coisa também tem o nosso telefone, que é o 3201-7708. Vou começar com a Vera. Você concorda, Vera, com aquilo que eu coloquei na abertura do nosso programa? Algumas pessoas nascem com um dom de ser empreendedor ou empreender se aprende? Olha, empreender também se aprende. Tem alguns empreendedores que, por natureza, né, eles têm um espírito mais atinado, têm uma percepção um tanto quanto aguçada e, ao observar o movimento, as tendências, né, ele vê a oportunidade e prepara para isso, empreende e, às vezes, tem retorno, tem sucesso no seu negócio. Mas ser um empreendedor também se aprende. Você pode desenvolver as suas características empreendedoras. O Sebrae tem feito isso no sentido de apoiar aquele que quer ser um empreendedor de sucesso. Nós temos lá já desenvolvido desde 96 o Empretec, que é um seminário voltado a estimular aquele que quer, né, empreender algum projeto e fazer uma análise se ele tem as características empreendedoras que pode direcioná-lo para o sucesso. Uhum. Leopoldo, hoje várias entidades direcionam cursos, estratégias, políticas para o jovem, para exatamente incentivar o jovem a entrar nesse mercado do empreendedorismo. Antigamente, para a pessoa ter sucesso, a gente pensava, você passa no concurso público que você vai ter uma garantia de uma estabilidade, de um futuro. Hoje não é tanto assim, não é? Por que esse investimento tão grande na juventude quando se fala em empreender? Primeiro, é bom entender que esse padrão que a sociedade tinha até muito pouco tempo atrás, onde os pais estimulavam os filhos a buscar o concurso público. Ó, filho, passa no concurso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que você vai ter uma estabilidade. E o que a gente vê hoje são vários exemplos em todo o Brasil, em todo o país, de jovens que estão empreendendo, estão tendo sucesso e estão provando o contrário, que podem construir sim uma estabilidade através do seu negócio. A gente ainda vive, eu acho que com certeza a gente vai abordar esse tema aqui durante a nossa conversa, um emaranhado de burocracia em todo o Brasil que dificulta o empreendedorismo ainda no país. São vários empecilhos que ocorrem para aquele que quer empreender, abrir seu próprio negócio, mas os dados são positivos. Né? A gente tem analisado aí, comparado alguns dados de alguns anos para cá,
quantidade de empresas que têm sido abertas em todo o país, no estado de Goiás, é muito grande em comparação a outros anos. O número de mortalidade das empresas, que era um dado muito preocupante há 10 anos atrás, hoje já não é um dado lógico que merece atenção, mas a quantidade de empresas que fecham hoje em Goiás, para se ter uma noção, é apenas 28% da quantidade de empresas que se abrem. Então, esse número já foi muito maior. Já foi né? muito maior, já foi quase 70%. Então, hoje, o empreendedor, você falou muito bem na abertura, sobre sorte. A gente acredita que sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. E hoje, o empreendedor ele tem que buscar o jovem, inclusive é uma das missões nossas lá na CIEG Jovem, na Associação Comercial, é dar oportunidade para o jovem que quer empreender, que quer ser empresário, de buscar o conhecimento, né? De conhecer sobre finanças corporativas, conhecer sobre empreendedorismo, ter acesso a inúmeras formas de crédito. Hoje é muito fácil, né? Com a MEI agora, os micro e pequenos empresários, empreendedores, inclusive um trabalho extraordinário que o Sebrae tem feito. Uma quantidade muito grande de jovens tem saído da informalidade e buscado a formalidade. Isso, quando a gente falava em empreendedorismo, a gente fazia muito essa associação com aquela empresa de fundo de quintal, que não tinha nem um pouco de profissionalismo e que talvez, em decorrência disso, fechava com tanta facilidade, né? Hoje o mercado é outro, essas empresas são responsáveis por uma fatia boa da produção, da nossa produção no mercado, não é isso, Flávio? Verdade, a produção e também geração de emprego, né? Isso é muito importante. Eu acho que as empresas pequenas, elas começam, vão devagar, mas vão cada vez mais contratando pessoas, contribuem para o crescimento do país, geração de renda, pagamento de tributos, né? Então, são empresas que contribuem decisivamente para o sucesso da sociedade como um todo. E por que as pessoas ainda têm tanto medo de empreender? Eu estou perguntando isso para um economista, porque todo mundo que abre um negócio, que entra no mercado, ele está visando um lucro, né? E as pessoas têm muito medo disso, de começar a fazer um grande investimento, ou um pequeno investimento que seja, e não dar certo. Falta o quê? Hoje nós temos várias entidades, órgãos do Sebrae está aí dando toda, não só ensinando a abrir o negócio, encaminhando a pessoa para aquilo que ela tem um pouquinho mais de habilidade, mas também abrindo porta de recursos, né? Ajudando essa pessoa a procurar recursos. E mesmo assim, algumas pessoas temem muito entrar nesse mercado. Eu diria que há um fator, o aspecto cultural, né? Então, Leopoldo mencionou agora há pouco, as gerações vinham com uma aptidão para o serviço público, algo bem mais seguro, né? Onde você não percebe a presença de risco. E hoje, você empreender, evidentemente, que envolve risco. E o ser humano, normalmente, ele tem aversão a risco, né? Então, veja, ele vai arriscar alguma coisa, né? Então, ele vai encontrar alguma coisa que ele não conhece pela frente. E no Brasil, a gente sabe que é muito difícil ser empresário, né? Você tem adversidades que são criadas, né? E boa parte pelos governantes e que atrapalham bastante. Um dos fatores seria carga tributária. Um outro fator é a questão trabalhista, né? Então, a gente ainda tem um país que carece de alguém que olhe para essas questões e que tome decisões no sentido de solucionar esses problemas, minimizar essa interferência nos negócios privados. Flávio, para esse pequeno empresário buscar um financiamento para crescer, é viável, é recomendado? É viável, desde que ele tenha um estudo de viabilidade para saber exatamente o que fazer com esse dinheiro, entender exatamente o custo do dinheiro e se será viável para o negócio, né? Ele não pode simplesmente tomar um empréstimo sem ter ideia do que ele vai fazer com esse dinheiro, saber o prazo de pagamento e principalmente olhar o casamento entre período que ele tem para pagar o empréstimo, né, e a maturidade do empreendimento, do investimento dele. Aí entra o Sebrae, velho? Também. Para fazer essa continha aí para quem está querendo empreender? O Sebrae hoje apoia o empreendedor, né, nessa análise das oportunidades de crédito, porque realmente nós estamos numa fase no país em que a disponibilidade de crédito para o empreendedor, ela é uma das mais relevantes de todo o tempo que a gente tem observado nesses últimos tempos, né?
tanto no custo do crédito, né, quanto a disponibilidade desse crédito. Vários bancos, e o Sebrae tem hoje o papel de orientar esse empresário para fazer essa análise, né? Quanto custa esse crédito, se ele precisa efetivamente deste crédito, como aplicar adequadamente esse recurso, qual é o retorno que esse investimento, né, vai dar dentro do seu negócio para ele tomar essa decisão de pegar ou não o crédito, porque hoje é acessível. Nós temos tanto o Banco do Povo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os bancos privados, né, com linha de crédito aí, para atender a demanda da sociedade empresarial. Eu diria que talvez um dos gargalos do empresário não é em si o crédito, mas é a qualificação para que ele tenha as ferramentas, a informação e os dados de como usar, como pegar e se ele de fato está precisando desse recurso. O Fernando quer fazer uma participação, mas eu quero só abrir um parêntese, porque até nesse ponto nós temos entidades, Senai, Senac, que disponibilizam cursos para formação de mão de obra e que oferecem as vagas, e essas vagas não são preenchidas. Eu fico perguntando se falta informação para essas pessoas ou se elas encontram alguma dificuldade em começar e terminar esses cursos, né? Porque a gente ouve falar tanto que existe a oferta do curso e sempre é uma conversa antiga. Falta qualificação de mão de obra em Goiás. Suzete, eu diria o seguinte, do ponto de vista empresarial, nós não somos estimulados a estudar para ser empreendedor, né? Hoje, por exemplo, se você vai tirar uma carteira de motorista, por instrumento legal, você é obrigado a passar por tantas horas a aula para você poder passar por um teste lá e verificar a sua condição, né, a habilitação para você poder dirigir um veículo. Para você abrir uma empresa, não é bem assim. Né? Ele não tem nenhum instrumento de pressão para que ele estude, mas é extremamente relevante aquele que busca aprender e se preparar. A diferença realmente está na sobrevida do seu negócio, porque o fator mais importante para o empreendedor é informação. Né? É qualificação, é capacitação, é transformar essa informação em conhecimento que dê a ele elementos para tomada de decisão. E essa tomada de decisão, quanto mais rápida, melhor para o negócio. Ele tem riscos, né? Como o Flávio colocou, é natural do negócio, né? O risco, mas esse risco pode ser amenizado se ele está preparado, se ele tem conhecimento, se ele tem informação. Vera Lúcia falou uma coisa muito importante, que o empreendedor, a primeira coisa que ele tem é um sonho. Né? Eu quero montar um pequeno negócio, o negócio A, o negócio B. E para esse sonho se materializar, se transformar num negócio de fato, e esse negócio prosperar, tem algumas etapas que devem ser seguidas. E o empreendedor, aquele que está nos assistindo, aquele que quer empreender, ele tem que buscar isso. Hoje, o Sebrae, Vera Lúcia disse muito bem, o Empretec é um curso que te forma, ele prepara o empreendedor. O empreendedor ele tem que entender sobre linhas de crédito, o custo de um crédito. Não é simplesmente ir lá na Goiás Fomento, ou no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e pôr um dinheiro na conta. Isso tem um custo. Né? Esse valor que eu vou pegar para um capital de giro ou para investir na minha empresa, ele tem um custo e esse custo às vezes pode ser muito alto, às vezes nem compensa pegar esse crédito. Então isso tem que ser muito bem avaliado. O local onde a empresa vai se instalar, a mão de obra inicial, o investimento inicial. O que a gente assiste hoje, a redução da quantidade da mortalidade das empresas, mostra que hoje já se tem mais conhecimento do que se tinha há um tempo atrás. Mas ainda o grande problema é o conhecimento. Nós lançamos lá na CIEG Jovem o Núcleo de Formação de Novos Líderes. E o objetivo é trazer esses jovens que querem empreender, que querem montar o seu negócio e dar ali formação, capacitação, treinamento, reciclagem, trazer profissionais do mercado e compartilhar com esses jovens. Olha, eu errei aqui no começo do meu negócio. Olha, eu acertei quando eu tomei determinada decisão.
Nós estamos lançando um outro projeto dia 27 agora, que chama The Power of Connection, que é o poder das conexões. Que um outro fator muito importante para o negócio, além do conhecimento, é o networking. Então, como construir relacionamentos duradouros? Como construir um networking que, de fato, vai contribuir para o seu negócio? Deixa eu só abrir um parênteses. Todas essas ofertas, elas são, o Sebrae, a SEG, elas oferecem isso gratuitamente? Essa orientação, A orientação ela é gratuita. Nós temos lá na SEG hoje, na Associação VaptVupt Empresarial, que orienta os empresários à abertura de empresa. Muitos cursos, palestras, seminários são gratuitos. Alguns, o custo ele é extremamente acessível, até porque a associação ela não visa lucro. Tá certo. No Sebrae, Suzete? Deixa eu só chamar nosso intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco, lembrando que você pode participar, fazer a sua pergunta através das nossas redes sociais e do telefone 3201-7708. Empreendedorismo é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui a Vera Lúcia de Oliveira, que é analista do Sebrae, o presidente da SEG Jovem, o Leopoldo Veiga Jardim, e o economista Flávio Guerra. Eu te interrompi, Vera, você queria fazer uma colocação no final do primeiro bloco? Sim, eu ia colocar o seguinte, que o Sebrae, ele tem várias iniciativas para atender esse empresário, né, esse potencial empresário, aquele que quer abrir o seu negócio, aquele que tem vontade de aprender e buscar informações. Nós atendemos através do 0800 570 0800, o atendimento pelo site, né, www.sebrae.com.br, onde ali nós disponibilizamos muita informação, com cursos online, gratuito. Se ele tem alguma dúvida, quer conversar com um consultor, basta ele agendar, ele tem 1 hora gratuita para poder receber as orientações. E nós temos vários projetos voltados a estimular o empreendedorismo, que vai desde a escola. Hoje nós temos projeto que leva até a escola a formação em empreendedorismo, a universidade, né? Fazemos parceria nos programas de formação profissional, porque o brasileiro tem, como o Leopoldo colocou, como sonho empreender o seu negócio. As pesquisas mostram aí que o brasileiro, tirando a casa própria, viagem, o terceiro sonho dele é ter o seu negócio. E para isso, né, o Sebrae tem feito várias iniciativas, buscando desde melhoria nas políticas públicas, apoio à desburocratização do processo de abertura, operação e encerramento de empresas, porque infelizmente a burocracia do Brasil para o empresário ela é um entrave, é um gargalo, né? Mas tudo isso é objeto de desafio e que vai sendo vencido. Mas como a gente estava colocando lá no início do programa, de que há aquela vontade de empreender, e a gente percebe que um dos fatores que tem que chamar a atenção é que nós, brasileiros, por natureza, não somos planejadores, né? E isso é um desafio para aquele que quer empreender. Isso, eu quero falar sobre isso também, um pouquinho que você falou das escolas, universidades, como ensinar a empreender. Mas antes eu quero chamar vocês para a gente assistir um VT de uma pessoa que teve um sonho que deu certo. Imagina uma loja sobre rodas. O negócio é o sonho de muitos e se tornou uma realidade de sucesso. Uma jovem designer de interiores inaugurou sua loja móvel há um mês. Ela conta um pouco sobre esse empreendimento que tem tudo para dar certo. Formada em design de interiores, Lilian trabalhou pouco tempo na área, não viu vantagem na profissão e decidiu se arriscar em um novo negócio. Hoje, ela vai de porta em porta em sua loja ambulante. Lilian, quando surgiu a ideia de montar esse novo negócio? No final do ano passado, que a gente começou a procurar, a montar uma loja de como seria, se ela seria fixa ou não. A gente começou a pesquisar os aluguéis, preço de aluguel, e eu achei uma coisa meio que inviável para não ser minha. E aí que a gente pesquisando na internet, a gente viu essa opção e eu decidi optar por ela.
pessoas aqui em Goiânia? O que elas acham quando veem a loja ambulante? Tá todo mundo meio surpreso, né? É uma coisa que nunca viram, é uma coisa nova, então todo mundo entra, nossa, que lindo, que legal. A falta de tempo das pessoas hoje em dia complica um pouco na hora de fazer compras. As pessoas não têm tempo de ir nas lojas, horário comercial, por exemplo, as lojas de rua fecham 6 horas, as pessoas normalmente saem do trabalho 6 horas. Então a praticidade desse negócio é isso, que eu posso levar em casa, nas empresas, no horário de almoço, a hora que a pessoa quiser, eu levo, aonde ela precisar, eu levo para ela. Vera, a Lilian disse que pesquisou na internet. Vocês recomendam do Sebrae fazer uma pesquisa na internet para abrir um negócio? Toda fonte de pesquisa ela é válida, né? Mas o que o Sebrae recomenda? Faça o projeto do seu negócio, o plano de negócio, porque ali você vai estruturar as diversas áreas desse negócio. A internet é uma fonte de pesquisa, sim, mas não é a única, né? Ela deve ter buscado a informação na internet, mas creio que também em outras fontes para que desse a ela segurança para abrir o negócio. E é isso que nós recomendamos, né? Para que o empresário tenha mais informação e amenize o risco desse empreendimento, ele tem que construir o seu plano de negócio, analisar as diversas áreas, como o Leopoldo colocou. Qual é a sua necessidade de capital, o ponto, qual que é o público-alvo, quer dizer, ele tem que identificar a natureza dessa oportunidade que ele percebeu, com dados confiáveis, de fonte segura, para que ele tome essa decisão, amenizando de fato o risco do investimento. E nesse caso, o networking dela tem que ser bastante, digamos, grande, né? Porque para manter um negócio desse em casa não é fácil. Ela tem um canal de distribuição que ela exige dela um esforço maior. Sobre o e-commerce que foi citado, é interessante um dado, um fenômeno que está acontecendo no país. Primeiro, o e-commerce ele hoje já popularizou em várias áreas, vários segmentos. Agora, um grande desafio, e fica aqui um desafio para as autoridades que caso estejam nos assistindo, principalmente da Receita Federal. Hoje, com o Alibaba e outros tantos sites internacionais que vendem produtos para o Brasil, eu falo isso porque é um desafio para essa empreendedora que apareceu e para todos que querem empreender. Você compra um produto sem a tributação que os produtos brasileiros sofrem, ele chega como presente na sua casa, ou seja, ele não paga a importação, a exportação do produto não é paga, sem tributo algum, ou seja, consegue um preço muito mais baixo. E tem se transformado num grande desafio para o varejo brasileiro. Então, além do empreendedor ter o conhecimento, além do empreendedor buscar essa capacitação, toda dificuldade para se abrir um negócio, ele ainda tem que lidar com isso, com uma concorrência desleal e com uma burocracia no Brasil que, infelizmente, ela sufoca o brasileiro. Os dados do Instituto Brasileiro de Normas Tributárias, ele tem um dado assustador, que diz que se somássemos todas as normas tributárias vigentes no Brasil, isso equivaleria a um livro de 12 milhões de páginas num papel A4. Ou seja, imagina um livro desse tamanho. Pois é, eu quero saber do economista o seguinte, diante de toda essa dificuldade, de toda essa burocracia, de todo o risco, ainda vale a pena ser um empreendedor? Ainda vale, né? Leopoldo comentou agora sobre a chegada de produtos aqui sem pagar tributos e chega como se fosse um presente. É interessante porque, às vezes, se alguém quer te enviar um presente, esse mesmo presente ele é barrado quando ele chega no aeroporto, principalmente Viracopos, e aí cobram uma alíquota absurda de imposto. E realmente é um presente. E produtos que vêm, que são realmente comercializados, são vendidos e que deveriam receber uma carga tributária, não tem essa carga sobre eles.
é o Brasil. São bilhões de reais chegando nos Correios todos os dias em todo o Brasil. Então, mas quem manda um presente mesmo, esse presente não chega. É engraçado isso, né? Muito interessante. Mas é o que tem sido. Mas, Suzete, Mas mesmo assim, Veja, vale a pena. Vale a pena empreender, porque algumas pessoas eles têm essa vocação, eles têm esse tino para o empreendedorismo e desejam realmente fazer acontecer. Então, essas pessoas realmente elas devem seguir em frente. Um ponto importante que merece atenção é, até pouco tempo atrás, você tinha várias empresas fechando durante o primeiro ano, principalmente porque não se tinha capital de giro. Fechavam outro tanto de empresas, fechavam no segundo ano porque também não se tinha capital de giro. O crédito era muito restrito aqui no país. Depois que o crédito foi melhorando, a gente passou a perceber que o problema não era tão somente capital de giro, e sim gestão. Então, hoje, o principal gargalo no início das empresas, até o primeiro ou segundo ano, gestão. Então, essas pessoas têm que se qualificar melhor, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante, que a Vera Lúcia mencionou, é a parte do plano de negócios. Isso é extremamente importante. Alguns países, ninguém pensa em abrir um negócio sem ter um plano de negócios antes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos em uma incubadora de empresas exatamente para ajudar os empreendedores a chegar ao mercado, né? Então, lá tinha que cumprir todas as etapas. A primeira delas era plano de negócio. Ninguém começava um negócio sem ter esse business plan. E depois tinha todo um acompanhamento dessa nossa empresa, desde a parte de você dividir cursos de secretária, curso de Xerox, telefone, energia, o espaço, a parte de marketing, contabilidade. Então, a gente oferecia tudo. Depois de 2 anos, essas empresas que passavam pelo teste iam para a rua, né? Mas elas tinham um período, elas ficavam incubadas para depois ir para a rua. E outro ponto interessante, nós tínhamos um fundo também de crédito para essas empresas, né? Constantemente esse fundo era renovado. Então, o grande problema era a gente tinha que emprestar, tá? E a inadimplência era baixíssima e o grau de sucesso elevadíssimo. Então, a gente sabe como fazer acontecer. É planejamento, né, Vera? eu queria destacar um dado. Nós somos hoje 100 milhões de consumidores no Brasil. Então, já chama a atenção aí em termos de oportunidade, né? Olha que mercado é esse. Nós temos aí em torno de 40 milhões de pessoas empreendedoras. Goiás é uma economia que cresce. O Sebrae fez um estudo recente mapeando 18 tendências aqui no nosso estado. Dessas 18 tendências, mais ou menos 78 oportunidades de negócio. Há um crescimento de coisas que podem ser oferecidas para esse mercado. Então, é possível se empreender com planejamento, com estrutura e o negócio ter sucesso. Então, você entrou numa questão que é uma curiosidade, porque muita gente entra na moda. Existe um negócio que está na moda, franquias, né? As pessoas querem isso e às vezes isso é um risco, porque o mercado está saturado. Muitas vezes elas não buscam orientação para isso, não é? Exato. Então, a questão é partir para empreender. É natural, a gente já sabe aí, o brasileiro quer ter seu negócio, é uma questão até de sonho. Agora, transformar esse sonho em uma realidade é que faz a diferença. Para isso é que essas entidades estão aqui para apoiar, precisa de estudo, de informação e mais ainda, tem que ter as características de empreendedor para ajudar o negócio a ir para frente. Você está falando da pessoa. A pessoa. Então, a gente entra naquilo que eu falei no começo do programa. Exatamente. Todo mundo pode ser empreendedor ou não? Só aquela pessoa tem o dom para empreender. Quer dizer, a coisa não é para qualquer um. Você tem que ter, além de ter a oportunidade de fazer cursos, de se preparar, de analisar o mercado, você também tem que ter aquele plus, tem que É lógico que... ter o tino. É lógico que algumas pessoas se destacam, tem algo a mais, né? Tem uma luz a mais. Mas todos aqueles que querem empreender podem. Uns vão ter mais dificuldade que outros vão estar na mesa certa com as pessoas certas, na hora de uma negociação. É todo um composto de itens, de situações que corroboram para o sucesso ou não de um empreendimento, de um empreendedor, né? Você pode ter o melhor planejamento, o melhor business plan,
Mas se você estiver no lugar errado, no momento errado, o seu negócio não vai para frente. Então, é uma série de fatores. Você tem que estar preparado quando a oportunidade surgir. Que a gente falava aqui agora há pouco sobre sorte, né? E eu não acredito em sorte. Você tem que se preparar e quando a oportunidade surgir, com certeza, você vai sair preparado, você vai sair melhor. Você vai se destacar. Você falando em sorte, o Décio Batista terminou de mandar uma participação aqui via e-mail, perguntando, para ser um bom empreendedor é preciso de sorte também? E também tem a participação do Elias Messias da Costa, que ele pergunta, a concorrência pode ser benéfica ou ela é prejudicial, na opinião de vocês? Eu diria que a concorrência, ela tem esses dois lados mesmo. Ela pode ser benéfica, no sentido de que você aprende com o seu concorrente, né? Você pode verificar o seu desempenho em relação ao seu concorrente. Ele te dá elementos para atrair mercado, né? Dependendo da natureza do negócio. Agora, a concorrência também, ela pode ser maléfica uma vez que ela chega primeiro ou chega na sua frente se você não estiver preparado. A diferença, eu acredito ainda, é no preparo, né? A sorte, quanto mais você treina, quanto mais técnica você tem, mais Ela sorte aparece, você vai né? ter no negócio. A concorrência ela é um desafio, porque você tem que se superar, você tem que superar seu concorrente. Né? Tem algumas técnicas para você avaliar o concorrente. O benchmarking é uma, por exemplo. Né? O que meu concorrente está fazendo? O que ele fez que o produto dele vende mais que o meu? O que ele fez que ele se destaca mais do mercado A do que eu me destaco? Então eu analiso. E em cima disso eu tenho que melhorar. Tenho que melhorar meu desempenho, meus indicadores e com certeza talvez melhorar o produto, melhorar o preço. Então o bom da concorrência, ela é saudável porque ela faz com que produtos e serviços sejam cada vez melhores. Claro. Eu diria que o problema da concorrência é a concorrência desleal. Ou seja, tem aquele concorrente que não paga tributo, mas está no mercado. Aquele concorrente que não paga encargo, mas está no mercado. Esse é uma concorrência desleal e é prejudicial a qualquer negócio. Né? E a gente está cheio de exemplo aqui em Goiânia mesmo. Você tem uma loja estabelecida, paga imposto, tem funcionário registrado, paga encargo, tudo certinho. Né? Paga o IPTU, tudo certinho. Mas, curiosamente, você tem alguém que não paga, que não contrata, que não registra e está na frente dele trabalhando, dividindo espaço com ele. São essas particularidades que a gente fica por entender. Né? Então, esse tipo de concorrência é desleal e faz muito mal. Todavia, é importante salientar o seguinte, o empreendedor é uma pessoa que tem que ter proatividade. Né? Então não basta querer ser empreendedor, ele tem que ser proativo, ele tem que querer fazer a coisa acontecer. Esse vai se dar bem. Se ele for uma pessoa muito parada, muito acomodada, é melhor não empreender, não, procure um bom trabalho porque não vai dar certo. Uma arquiteta e sua mãe têm mudado a história do comércio de produtos artesanais em Goiânia. O negócio em família é um exemplo de empreendedorismo que deu certo. O ateliê Pano Doce existe há 4 anos e tudo começou com uma brincadeira, um hobby da Márcia, realizando trabalhos manuais em casa. E hoje virou um negócio de mãe e filha. Contando que sou uma pessoa hiperativa e encontrei na atividade manual, chamado handmade, uma forma de me acalmar, me tranquilizar e foi uma fonte de descoberta, na verdade, de um dom que a gente tem e é uma habilidade que a gente gosta de fazer, uma coisa assim que dá prazer. E de onde surgiu essa ideia de empreender? A partir do momento em que minha filha formou em arquitetura, tinha também habilidades manuais e foi no momento até que eu queria parar. Aí ela falou assim, não, vamos fazer um mostruário, vamos dar sequência a essa sua atividade. Foi quando realmente criou forma a ideia. Aprendi e vi que gostava, né? E aí foi crescendo e aí eu juntei a arquitetura com essa criação de produtos diferentes, a questão da criatividade mesmo, deixando soltar em cima dos tecidos.
todo mundo quer uma coisa que parece mais com ela, né? Então, assim, a gente procura atender ao máximo que pode. E a pessoa chega e fala assim, eu preciso que seja de tal cor e eu queria que tivesse esse detalhe. Então, assim, a gente tenta captar o máximo possível do que o cliente está querendo, daquela vontade que ele tem, a gente consegue reproduzir, né? É uma coisa mais personalizada e todo mundo gosta, né? Não tem ninguém que tem negócio na minha família. Então, assim, eu fui atrás do Sebrae, fui atrás de cursos, palestras. E a gente já mudou de lugar uma vez e estamos mudando novamente de espaço, porque a gente está crescendo e o espaço vai ficando pequeno. Leopoldo, você tinha até citado anteriormente essa questão de mudar a localidade do comércio. É preciso ser bem estudado isso. Muito antes, mandar um abraço para a Márcia Coutinho, uma amiga querida, mãe de um dos meus grandes amigos, Leandro, e realmente é uma grande empreendedora e tem dado muito certo o empreendimento deles. A questão do ponto comercial, ele tem que ser muito bem avaliado, né? Você tem que entender o seu público, onde o público consumidor do seu produto está, e você está próximo dele, não adianta. Se eu quero vender um produto para classe A, eu não vou montar o meu ponto na periferia da cidade, ou o inverso, né? E não só a localização física hoje a gente tem inúmeras formas e ferramentas de para se chegar ao consumidor. É o que a gente estava falando aqui agora do comércio eletrônico, do e-commerce. Então, hoje o empreendedor ele tem que estar atento às novas tecnologias. As redes sociais hoje exercem um papel extraordinário na venda e nos negócios. Hoje a gente conversava com o Secov, hoje o classificados impresso do jornal, hoje as grandes imobiliárias não utilizam mais, utilizam o que eles investem no impresso, compensa muito mais você investir nas redes sociais, no Google AdWords, no Face Ads. Então, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, o empreendedor ele tem que estar atento a isso, porque ele tem um grande desafio, né? Hoje, aumentou muito o número de consumidores no país. O consumidor hoje ele está muito mais exigente. Antigamente, se eu comprasse um produto e eu não gostasse desse produto, eu abandonava o produto. Hoje eu consumo um produto e não gosto, eu vou na minha rede social e falo mal do produto. E ao falar mal do produto, eu estou atingindo um número que é inquantificável de pessoas, né? Não dá para você mensurar. Então, hoje o empreendedor tem que estar atento. O que ele coloca no mercado, como ele coloca e como ele apresenta o seu produto e a sua empresa para o mercado. Tem a participação também do Roberto Silva, do setor Maria Inês, para a Vera Lúcia. As cooperativas de crédito são alternativas para as microempresas? Sim, as cooperativas passam a ser uma alternativa, né? O que acontece é que as cooperativas, às vezes, ela tem nicho específico para atender, né? Você tem, às vezes, uma cooperativa que atende um determinado segmento, então ela não é aberta assim indistintamente, como é o caso de um banco público ou um banco privado, né? Mas é uma alternativa sem sombra de dúvida. Tem outra participação aqui, nosso via e-mail também, do Diógenes Oliveira. Ele fala: como buscar um investidor para o meu negócio? Eu diria o seguinte, que a principal forma para você buscar um investidor vai voltar exatamente naquilo que eu disse, é você ter um bom plano de negócio, porque ali você vai demonstrar a condição do seu negócio e se ele é viável ou não. Mediante o resultado desse projeto, né, desse plano de negócio, essa análise de viabilidade econômica, você tem tanto os bancos aí recebendo esses empreendimentos e ávidos por investir nesses negócios, como você tem hoje grupos voltados a pôr recurso em boas ideias, né, em bons projetos de negócio. Agora, para isso, você tem que convencer esses investidores. Como convencer? Tem que ter um bom projeto desse negócio. Sabe algo interessante que tem acontecido no Brasil? São os investidores anjo. Inclusive, tem muitos projetos em todo o país
onde os jovens empreendedores criam seus projetos, obviamente, com todo o planejamento, plano de negócio, a viabilidade do negócio, e apresentam para investidores anjos, que são pessoas, grandes empresários, bem-sucedidos, que alocam parte do seu recurso para ajudar os jovens empreendedores a realizar seus sonhos. Obviamente, eles investem, entram como sócios e investem naquele negócio, com possibilidade de um novo negócio. Fica até a dica aí para os jovens empresários procurarem sobre os investidores anjos. Tem muitos no país hoje. É porque hoje, se você entrar num banco, tem muito dinheiro à sua disposição. Mas nem sempre isso é uma boa pedida, né? Não é um bom negócio. A pessoa tem que saber analisar isso também, né, Flávio? E o crédito hoje está mais seletivo também, né? O banco hoje ele toma mais cuidado ao emprestar. Nós temos recebido várias solicitações para encontrar ou investidores, né, para empresas ou mesmo capital. Nós estruturamos também linha de crédito, né, com alguns parceiros como fundos de investimento. Então, os investidores, eles estão ávidos por bons projetos. Agora, o empreendedor, o empresário, ele também tem que ser muito bem organizado, ter a contabilidade em dia, né, ter boa governança, ainda que a empresa seja pequena, tem que ter boa governança para ele poder fazer jus a esse crédito. A gente está caminhando para o final do nosso programa, eu não posso deixar de perguntar uma situação que eu acho interessante, que eu já ouvi falar de um jovem empreendedor, porque quando a gente fala em serviço público, a gente pensa que não tem nada a ver com empreendedorismo. Eu fico pensando o seguinte, se isso tem a ver com dom, com talento, com tino, você deve ter um monte de empreendedor no serviço público. Existe alguma forma dessa pessoa ser aproveitada? Porque se a gente pensa na livre concorrência, se a gente pensa que qualquer investimento você está visando lucro, quanto melhor você fizer esse negócio, mais você investir, mais você vai ter lucro, você tem aí um incentivo. No caso do servidor público, ele fazendo ou não fazendo, ele tem o salário dele no final do mês, X lá. O que a gente faz com essa pessoa? Como os gestores podem aproveitar um empreendedor que esteja no serviço público? Uma palavrinha só rapidinho. Meritocracia. Coloque metas e cobre as metas. Dê condição da coisa acontecer e cobre. Certamente nós teremos um serviço público muito mais competente, muito mais comprometido e eficiente. Serviço público que a sociedade merece. Né? Hoje nós temos um serviço público que não retribui, ele não dá à sociedade aquilo que a sociedade paga. A sociedade paga muito mais pelo que ela recebe. Então, a meritocracia, colocar meta, cobrar essas metas, eu tenho certeza que nós vamos melhorar em muito o serviço público. E falar da meritocracia, além da meritocracia, o empresário ele visa lucro. Aquele funcionário público, o homem público, aquele que tem um mandato ou é um funcionário de carreira, a satisfação dele não é ter o lucro, mas é entregar para a sociedade um serviço de qualidade. Esse é o desejo, esse deve ser o desejo real do homem público com espírito público. Então, existem muitos empreendedores dentro do serviço público que empreendem grandes projetos que transformam a vida das pessoas. Nós estamos aí diante de uma eleição e nós não vamos fazer... nem podemos, nem né? podemos, mas é importante observar isso, porque são projetos que, quando colocados em prática em um governo, em um país, podem transformar de forma considerável a vida de toda uma população. Esses são verdadeiros empreendedores, onde não é uma empresa que visa lucro, mas é uma empresa que visa o bem-estar de toda uma sociedade e a melhoria de vida da população. E o servidor público, já que eu estou falando dele, empreendedor, se ele se destacar no seu serviço, ele, de alguma forma, ele pode dali puxar alguma coisa para fora, né? E buscar alguma coisa fora disso e ter sucesso. Né? Não sei se vocês concordam. A gente conhece inúmeros casos a nossa presidente da Associação Comercial, por exemplo, Eleni Queiroz, era funcionária da Caixa Econômica Federal, empreendeu, hoje tem uma empresa muito bem sucedida na área de tecnologia da informação. E assim como a Eleni, existem inúmeros empreendedores que se sentiam sufocados com o horário das 8 às 18, se sentiam sufocados com o salário que recebiam e buscaram empreender na vida profissional. E obtiveram grande sucesso. Existem inúmeros exemplos em todo o país.
Certo. Gente, muito obrigada. Foi um gostoso bate-papo. Obrigada pelas informações passadas aqui, pelas dicas, né? Despertar aí quem tem esse tino, vai atrás nos várias entidades, a SEG, SEBRAE, que estão aí dispostas a te ajudar. Obrigada, Flávio. Obrigado, prazer. boa noite. Leopoldo, prazer receber Obrigado, você aqui. Suzete. Obrigada, querida. Eu que agradeço e só uma pequena dica. O site do Sebrae faz uma trilha para aquele que quer desenvolver o seu negócio. Certo, Vera Lúcia, obrigada. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. A você, telespectador, que participou, muito obrigada. Não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas, sábado às 7 da noite. Na próxima segunda, voltamos ao nosso horário normal, 8 da noite, Sobre Todas as Coisas aqui. Até lá.